Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXXXX. Capítulo 13. Desenraizamento parte 2. Era de manhã cedo quando Naruto abriu os olhos. A luz do dia que entrava pelos contornos da janela iluminava levemente a sala. O quarto era bastante simples, quase tudo era de madeira, apenas alguns móveis e acessórios decorativos, mas também não era como o Uzumaki pensava. Por alguma razão, ele se sentia estranhamente leve, não em termos de roupas, mas emocionalmente, como se um grande peso tivesse sido tirado de seu coração. Agora ele se sentia relaxado, confortável e à vontade. Ele podia sentir o material do futon mantendo seu corpo aquecido e o travesseiro muito confortável em que ele estava com a cabeça. Espere, ele não dormiu com um travesseiro quando estava fora da cidade. Naruto levantou a cabeça e se deparou com olhos roxos que olhavam para ele com ternura e amor. Foi então que o Uzumaki percebeu a situação em que se encontrava. Naruto estava abraçando sua mãe adotiva enquanto usava seu peito abundante como travesseiro. Shuri envolveu seus braços e asas ao redor de seu corpo enquanto ambos os corpos estavam dentro de um saco de dormir aberto, mas cobrindo-os como um cobertor. Olhando um pouco para cima, ele pôde ver que havia apenas os dois em seu quarto. Era mais provável que Akeno e Ako dividissem quartos com Karin. Provavelmente eles estavam conversando sobre como treinar e outras coisas, então ele descartou suas preocupações. Sem dúvida uma cena um tanto estranha, então ele prontamente tentou se levantar desajeitadamente. Mas Shuri o segurou firmemente no lugar e começou a acariciar sua cabeça gentilmente. Naruto, visivelmente envergonhado, olhou para a mulher. Kacchan, deixe-me levantar. Queixou-se. Não quero, ainda é cedo e quero ficar com você mais um pouco. Não dormimos juntos desde que você era criança. Ele disse com um beicinho irritado. Qualquer outra pessoa, exceto sua família, se derreteu com a expressão da bela mulher e concordou com todas as suas exigências. Infelizmente para Shuri, Naruto caiu na categoria de família. Kacchan, eu não sou mais uma criança. Reclamou aborrecido, embora no fundo estivesse gostando enormemente da sensação. Para mim, você sempre será meu menino fofo, Naruto-chan. Ele disse com um sorriso amoroso. Naruto não disse nada, apenas relaxou no peito de Shuri e fechou os olhos. Embora não parecesse, as palavras da mulher Tengu amenizaram as inseguranças do ruivo. Ontem à noite, entre lágrimas, Naruto derramou todas as suas inseguranças, todos os seus medos e todas as suas dúvidas. Foi um dos poucos momentos em que ele se sentiu vulnerável não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, e sua mãe o ajudou com suas palavras. O que ele disse para Shio na Floresta da Morte era verdade. Kushina pode ter sido sua mãe porque ela cuidou dela e ela se sentiu segura em seus braços, mas quem fez isso com ele foi a mãe de Naruto, Shuri Tengu. Vendo que sua mãe estava certa e que era muito cedo pela manhã, ele fechou os olhos querendo dormir mais um pouco. Talvez pudesse tirar a manhã de folga só por hoje. Malditos bastardos filhos da grande vadia e seus selos da porra. Ou talvez não, os sons de passos começaram a ressoar por toda a casa, os colegas do ruivo levantando-se rapidamente e indo inspecionar a origem do grito.
enquanto as meninas, exceto Akeno, correram para dentro da sala para procurar o Uzumaki, Naruto e Shurino ao mesmo tempo, assim como Akeno, que estava demorando para se preparar, não se mexeu. Não havia necessidade de pressa ou pânico porque ambos conheciam perfeitamente o dono daquela voz. Shuri suspirou. Seu pai nunca soube moderar ou conter suas emoções. Ela disse resignada. Ele me pergunta o que aconteceu para deixá-lo com raiva assim. Começou antes de se lembrar de um pequeno detalhe. A propósito, como Tou-chan chegou aqui? Shuri riu. Kurama o convocou com seu clone, junto com Azazel e alguns outros. Ele disse enquanto acariciava as costas de seu filho. Falaremos mais durante o café da manhã, mas por enquanto você deve descer. Naruto suspirou irritado antes de se levantar, afastando cuidadosamente as asas de sua mãe. Os pés do ruivo tocaram o chão frio de madeira e ele percebeu que estava descalço, mas não prestou atenção ao detalhe e se dirigiu para a porta, vagamente ciente de que sua mãe estava prestes a segui-lo, mas em seu próprio ritmo. Que porra, para onde eles foram? Ótimo, agora é Azazel quem perdeu a cabeça. Pensou o ruivo antes de abrir a porta e descer correndo as escadas. Ao chegar ao andar térreo, viu que Juugo estava no corredor, olhando para todos os lados. Também ouviu o som de passos na cozinha à esquerda e na sala de jantar/estar à direita. Naruto adivinhou que deve ser Kimimaro, Zabuza e Darui, investigando as vozes desconhecidas. O gigante virou-se com sua chegada e abriu os olhos. Naruto-sama, você está se sentindo melhor? Ele perguntou preocupado. O Uzumaki sorriu levemente mesmo em estado de alerta. Ele tira um tempo para se preocupar comigo. Ele pensou, se moveu antes de falar. Sim, Juugo, estou bem, mas acho que temos outras coisas com que nos preocupar agora. Kimimaro colocou a cabeça para fora da porta da cozinha, parecendo ter ouvido nossa conversa. Não era a voz do seu Tou-sama, Naruto-sama? Perguntado. Juugo e ele próprio se encontraram várias vezes com Shuri e Barakiel para que pudessem reconhecer suas vozes. Naruto assentiu. Isso mesmo, ele não está por aqui? Ele perguntou curioso. O sensei Shinobi Gatana saiu da sala. Não, ele não está em nenhum lugar da casa, ele também não está do lado de fora, então, a menos que ele esteja no seu quarto, eu não sei onde ele poderia estar escondido. Bongos 8 com um Munin já montados assistiram em choque quando uma seção do chão do corredor foi explodida, deixando um buraco completamente quadrado no chão. O barulho da madeira quebrando no chão foi completamente abafado pelos gritos que vinham do buraco. Merda, você poderia ter mais cuidado, as pessoas ainda estão dormindo. Cala a boca, Azazel, não estou com um humor agora. E se você está tão preocupado com o que diabos você está gritando? Todos viram Barakiel colocar a cabeça para fora do chão enquanto continuava a olhar para baixo. Agora o que diabos nós fazemos? Nós deveríamos. Barakiel ergueu a cabeça para ver seu filho e seus companheiros olhando para ele em compreensão. Merda, nós não os acordamos por acaso? Ele perguntou enquanto coçava a nuca e sorria sem jeito, uma das características que ele havia herdado de seu filho. Sim, querida, meio difícil não fazer isso quando você e Azazel estão gritando a plenos pulmões. O barbudo Tengu virou a cabeça e viu sua esposa olhando para ele da escada com desgosto. Ah, ei, bom dia, querida. Saudações. Barakiel, mova sua bunda emplumada para fora, eu quero sair também. O grito de Azazel foi ouvido por todos e alguns deles soltaram risadas divertidas. Barakiel estava prestes a gritar de volta, mas sua esposa o impediu. Querida, por que você não sai daí e vem para a sala de jantar?
Tenho certeza que Naru-chan e seus amigos vão querer saber o que você estava fazendo lá embaixo. Ele disse sério. O Tengu fechou a boca e começou a sair do buraco, sabendo que teria muita dificuldade para explicar o que havia acontecido. Os 8 Kunmunin e 3 Tengu sentaram-se ao redor de uma mesa baixa onde era servido café da manhã, não precisando de cadeiras e por falta de almofadas. Naruto havia feito crescer um pedaço de grama ao redor da mesa para deixá-la mais confortável. Apesar da falta de eletrodomésticos ou encanamento, não houve problema em preparar o café da manhã. Isso se deveu às maravilhas das focas. A primeira coisa que Naruto fez, depois de toda a cena causada por Baraquiel e Azazel, foi instalar vários lacres para facilitar as tarefas domésticas. Especificamente, uma vedação em torno de uma pia de madeira para condensar a água do ar e outra para armazenar a água residual, além de uma vedação que simulava o calor de um fogão e outra para restringir o calor. A casa ainda era de madeira e preferia para não arriscar o incêndio. Depois disso, Shuri começou a fazer um café da manhã com os suprimentos que sua filha lhe dera de um enorme pergaminho de armazenamento. A participação de Shuri em fazer sua comida era mais do que bem-vinda. Naruto não tinha vontade de cozinhar, e sem contar que Mimaru é Akeno, os outros meninos e meninas não sabiam cozinhar, e as refeições de Jugo eram apenas meio decentes. Claro, eles poderiam cozinhar a carne se tivessem fogo, mas isso não contava como cozinhar em seus livros. Era simplesmente assar a carne e comê-la sem nenhum tempero. Enquanto todos tomavam café da manhã, Darui decidiu obter respostas dos 3 Tengu. Então, qual foi o motivo da gritaria momentos atrás? Baraquiel franziu a testa furiosamente. Alguns Abu com máscaras brancas com a palavra Hot tentaram se esgueirar à noite e acho que nem é preciso dizer quem era o alvo. Todos eles franziram a testa. Entendo, parece que Shimura Danzo agiu mais cedo do que pensávamos. Eles pensaram chegando em suas mentes. Eles pensaram que ninguém tentaria algo a curto prazo e por isso não tomaram medidas defensivas. Se não fosse o Tengu, teriam sido pegos de surpresa e as coisas poderiam ter acabado mal. Baraquiel assentiu. Sim, depois de capturá-los, precisávamos de um local para interrogá-los, mas não queríamos fazê-lo ao ar livre, onde alguém poderia nos ouvir. Azazel continuou. A casa era o melhor lugar, mas não podíamos fazer na sala de jantar ou na cozinha. Não era prático, então decidimos fazer no subsolo. Eu fiz um buraco no chão com meu adulterador Raiton, e então Azazel cavou um quarto com adulterador Doton. Nós os interrogamos a noite toda, e eles finalmente iam cantar, até que os malditos filhos da puta decidiram chutar o balde no lugar errado o tempo. Eu grito a última parte. Todos ficaram surpresos. Eles morreram. Simples assim? Naruto perguntou. Não, eles tinham um selo na língua que era ativado quando um de seus líderes ia falar. Ele liberava um pulso de chakra que ativava os selos de seus companheiros e todos eles morriam de derrame. Só percebemos isso mais tarde, quando já estavam mortos. Baraquiel disse com raiva. O pior é que quando eu ia fazer uma autópsia em seus corpos, eles desapareceram. Ele murmurou mal-humorado. Uma nova onda de choque percorreu todos os presentes. Como eles desapareceram? Jougo perguntou inexpressivamente. Bem, eles desapareceram como se tivessem sido invocados. Azazel disse percebendo o motivo do desaparecimento. O ruivo balançou a cabeça. É mais provável que existam selos projetados para destruir corpos uma vez mortos, mas eles não se assemelham em fumaça a nada além do que Azazel descreveu.
Eles geralmente são destruídos queimando ou mesmo filtrando todos os gases e líquidos do corpo nesses casos, deixando murcho e reduzido pro. Mas não, acho que o que ele viu foi o efeito de um selo, Jikukan ninjutsu de espaço-tempo. Ele perguntou olhando para seus pais e Azazel. Os adultos pensaram por alguns momentos. Possível, mas não sei como deve ter funcionado. Os Rhodes não usaram com certeza, já estavam mortos e verificamos várias vezes. Azazel disse pensativo. Baraquiel olhou para o amigo. Talvez tenha sido usado por terceiros, com seus selos nas línguas como marcas. Azazel olhou surpreso para o Tengu barbudo. Como Iriashin do Ondaime Okage? Perguntado. Pode ser uma possibilidade, mas mínima, duvido muito que ele tenha compartilhado os segredos de sua maior técnica com Danzo. Pelo que sei, eles não se dão muito bem. Shuri, vendo onde a conversa estava indo, decidiu intervir. Não adianta pensar nisso agora, também não podemos fazer nada. Ela se apressou em dizer. Ele não queria que eles mencionassem qualquer namikaze por enquanto, ela não queria que Sonaru-chan pensasse sobre um tópico doloroso até que ele estivesse pronto para lidar com isso. Darui suspirou em resignação. Shuri-dono está certo, mesmo que fizéssemos uma reclamação, não teríamos provas para apoiar nossas acusações. Todos estremeceram sabendo que não havia nada que pudessem fazer e que alguma tentativa de sequestro possivelmente aconteceria novamente. Todos ouviram aplausos e viraram a cabeça para Shuri. Não adianta se preocupar com algo que não tem solução. Se alguém tentar algo de novo, o outro Tengu cuidará disso. Naruto olhou para sua mãe confuso. Os demais. Baraquiel sorriu. Sim, Kurama nos convocou e nós convocamos vários membros do clã. Deixe a questão da segurança conosco. Ele disse confiante. Mas você não pode ficar aqui indefinidamente. Em algum momento o chakra que Kurama usou para invocá-lo e que permite que ele fique neste plano vai acabar. Ele disse ainda mais confuso. Os lugares onde viviam os clãs invocadores estavam literalmente em outra dimensão, a única coisa que os mantinha aqui era o chakra do invocador. Claro, havia outros métodos para cruzar as duas dimensões, como portais de algum tipo do que pouco Naruto sabia, mas aquele que pertencia ao clã Tengu estava perdido nas profundezas das montanhas além de Kaminari no Kuni. Levaria semanas para chegar a Konoha, mesmo para Tengu que sabia voar. Azazel exibiu seu melhor sorriso de cientista louco. Não mais. Recentemente projetei um dispositivo que funciona como uma âncora, nos amarrando a esta dimensão. Desde que o dispositivo absorva o chakra natural transformando em seu núcleo em chakra normal, podemos ficar aqui indefinidamente. Ele disse petulantemente. Todos ficaram chocados. As implicações de tal dispositivo eram imensas. Se Azazel estivesse disposto a entregar o dispositivo para Kumo e se os clãs invocadores da cidade concordassem, Kumogakure poderia melhorar suas defesas apostando em suas invocações para se juntarem em defesa. Darui saiu de seu estado de choque e tossiu para chamar a atenção de todos. Isso é ótimo, então podemos nos concentrar no treinamento sem preocupações. Ele começou enquanto colocava os cotovelos sobre a mesa e agarrava as duas mãos, escondendo a boca com elas. Dito isto, devemos começar a falar sobre o treinamento para o próximo mês. Ele disse antes de olhar para Kimimaro. Como dissemos ontem, vou focar no treinamento de Kimimaro, porém, ela então olhou para Naruto e Jugo. Quero saber quem vai cuidar do treinamento dele, principalmente considerando as novas ordens. Os 6 geninha arregalaram os olhos surpresos com a última parte. Ordens?
Naruto perguntou esperando que eles não tivessem mencionado sua missão de roubar o pergaminho do Hokage para os outros. O Chunin assentiu. Enviei uma mensagem para o Raikage através do meu sumo ontem. Recebi a resposta logo depois. Parece que o Raikage decidiu que é hora de mostrar todas as nossas cartas. Naruto franziu a testa para seu sensei. Todos? Ele perguntou sério. Todos, exceto pelo seu Rinnegan, é claro, é algo que não podemos revelar no momento, não até que você tenha controle total sobre ele e possa se defender contra qualquer um. Darui explicou. O fato de Naruto ter o Rinnegan era o segredo de Kumo. Um olho com tanto poder atrairia a atenção de qualquer um. Kumo poderia defender Naruto de qualquer shinobi mediano que tentaria algo para conseguir seus olhos. Shinobi Rank S não seria um problema, mas contra vários e ter que defender Naruto não era viável. A decidiu manter os piores cenários possíveis em mente e pediu a Naruto para esconder aqueles olhos até que ele fosse poderoso o suficiente para enfrentar vários shinobi de rank S. A questão de saber se ele alcançaria tal nível não estava em dúvida, era mais bem quando Naruto assentiu. Tudo bem, vou convocar Jiji para me ajudar a treinar meu Senjutsu Imokuton. Acho que Juugo queria alguém para treinar também. Ele perguntou enquanto olhava para seu amigo. O de cabelo laranja assentiu. Eu queria ajuda para melhorar minha afinidade Katon. Darui e Zabuza fizeram uma careta. Eles não possuem uma afinidade com esse elemento. Estavam prestes a falar algo quando Shuryu interrompeu. Nesse caso eu mesmo posso cuidar disso, é minha principal afinidade. Todos viraram a cabeça para a mãe Tengu. Jougo parecia um pouco desconfortável. Eu não quero incomodá-la, além disso, tenho certeza que ela tem algo para fazer. Apesar da negação de Jougo, o sorriso de Shuri não vacilou. Bobagem, não é incômodo. Eu adoraria treinar um dos amigos de Narshan. O ruivo corou com o apelido de sua mãe, enquanto Darui, Zabuza e Azazel riram, ou pelo menos eles riram até serem o foco do olhar mortal de Shuri. Algum problema? O tom gelado de sua voz fez os três homens estremecerem. Não senhora barra negativo. Eles correram para dizer. Naruto riu. Seu Kaashan poderia ser assustador quando ele queria. Ele estava prestes a se levantar para começar a treinar, mas então lembrou que tinha um encontro marcado com o líder Hyuga à tarde e queria perguntar algo ao seu sensei. Darui sensei, preciso discutir algo com você. Ele disse chamando a atenção de seu mentor. Também tenho um favor a pedir a você. O Chunin levantou uma sobrancelha. Favor. Salto de linha. Kushina estava andando pelas ruas de Konoha de mãos dadas com sua filha mais nova. Como havia planejado na noite anterior, ele se dirigia ao campo de treinamento 37 na esperança de começar a construir um relacionamento com seu filho. Mas a garota de cabelos brancos estava muito menos motivada do que no dia anterior. A conversa/briga que ela teve com a Kyuubi abalou profundamente. A raposa os odiava, isso não era uma surpresa, mas o que era uma surpresa era o motivo desse ódio. Kushina não queria acreditar desde que ela falou com sua filha sobre a conversa que teve com Naruto sobre sua vida na floresta, mas as ações do Biju falaram por si. Kyuubi, o ser mais rancoroso do mundo, via seu filho como seu irmãozinho. A própria personificação do ódio, amou e cuidou de seu pequeno redemoinho. Mas o que mais impressionou a matriarca Namikaze foram as palavras que a permitiram chegar a essa conclusão. Jurei que ia fazer você pagar por cada lágrima que meu cachorrinho derramou por você e pretendo cumprir esse juramento. Naruto tinha sofrido. Ele havia sofrido porque achava que não era amado.
Ele sofreu porque pensou que o haviam abandonado porque ele era alguém descartável. Só de pensar nisso ela teve vontade de chorar, correr para o filho, abraçá-lo e repetir várias vezes o quanto ele sentia muito e o quanto o amava. Infelizmente ela não sabia se o mesmo ia aceitar seu pedido de desculpas, não sabia se ia aceitá-la como mãe. Essa dúvida a aterrorizou. Mas, apesar de ela ter aceitado a situação, ela aceitaria tudo o que seu filho jogasse nela, mesmo que ele gritasse com ela, mesmo que a odiasse, mesmo que a espancasse até a morte, ela aceitaria o que foi jogado nela. Porque ele merecia. Porque eu o amava. Ela havia aceitado que hoje as coisas poderiam ficar muito ruins se ela fosse ver o filho, mas não importava, porque se ele tivesse uma reação do filho, isso significava que ele se importava. Mesmo que fosse ódio que ela recebesse, seria melhor do que indiferença, porque significaria que ela era algo para ela. Isso seria melhor do que nada. Foi por isso que, apesar do medo em seu coração que o dizia para se virar, ele continuou avançando em direção ao campo designado para o time de Kumo. Hoje ele ia falar com o filho de qualquer jeito, finalmente enfrentaria as consequências de seus atos de 15 anos atrás. A garota de cabelos brancos saiu de seus pensamentos quando sentiu sua mão sendo puxada com força. Kushina olhou para a filha que parecia estar arrastando-a enquanto ela acelerava o passo. Mimito-chan, acalme-se, vá devagar. Ele disse enquanto tentava acompanhar. Mas você é muito lento, o Oni-chan vai acabar indo embora se não nos apressarmos. Ela disse sem diminuir a velocidade. Kushina sorriu divertida. Sua filha estava muito animada desde ontem com a perspectiva de visitar Naruto. Mãe e filha caminharam pelas ruas por 20 minutos até que aos poucos as casas foram substituídas por árvores. Por fim, chegaram em frente a uma grande mata e em frente a ela, um painel que indicava o número do campo de treinamento. Sem ao menos olhar para ele, os dois entraram na floresta e começaram a caminhar. Eles caminharam por um longo tempo sem preocupações até que Kushina percebeu como aos poucos era mais difícil enxergar por entre as árvores. Em algum momento, Kushina ficou tensa e a colocou em guarda, a névoa começou a engrossar a cada minuto até que, finalmente, mãe e filha não conseguiam distinguir nada a mais de 10 metros de distância. Mito estava segurando a perna de sua mãe preocupada, enquanto Kushina mantinha seu bebê atrás dela procurando por seu inimigo em todos os lugares. O silêncio reinou na floresta até que vozes começaram a soar por toda parte, assustando os dois. Bem, mas temos visitas. E que visita? Você viu aqueles melões? Eu não me importaria de um pouco de ação com ela. O riso ressoou por toda a clareira, as vozes eram claramente masculinas. Por um momento a mulher de cabelos brancos ficou furiosa ao pensar que estava sendo atacada por um grupo de pervertidos. Relaxe, mulher, eu só estava brincando. Um estranho disse antes de pousar em um galho baixo, à vista de Kushina e Mito. O estranho parecia ser um homem de meia idade, com cabelos e barba pretos e olhos violeta. Ele estava vestido com um kimono preto sem mangas e sandálias de madeira, por último ele tinha nas costas o que parecia ser asas. Kushina olhou incrédula para o ser que parecia ser algum tipo de homem intimidador com asas e estava olhando para ela com um sorriso divertido. Quem é você e o que está fazendo aqui? Ela perguntou saindo de seu estupor, colocando-se em guarda novamente. O estranho bufou. Isso é o que devemos perguntar, afinal você tentou entrar no campo de treinamento do nosso invocador. O que você veio fazer? Ele disse estreitando os olhos. Invocador? Eu murmurei sem entender o que ele quis dizer.
Até que de repente ele se lembrou das palavras de Shio e sobre quem havia criado e ensinado a seu filho as artes shinobi. Espere, vocês são do clã Tengu? Eu pergunto surpreso. O barbudo Tengu levantou uma sobrancelha enquanto seus companheiros se empoleiravam nos galhos perto dele. Eles estavam desconfiados porque a mulher sabia o que eram. Isso mesmo, agora você pode me dizer o que você veio fazer e como você sabe o que nós somos. Kushina saiu de seu estupor e tentou conter seus nervos. Minha filha me contou sobre você e meu primeiro filho contou a ela. Você cuida dele há alguns anos. Eu vim a ver se. Espera um momento. Ele disse interrompendo Kushina. A mulher de cabelos brancos ficou extremamente nervosa ao ver a cara de fúria e nojo com que estava sendo olhada por esses seres. Você é a mulher que abandonou Naruto? Pergunto em um tom frio, cheio de promessas de dor. Kushina recuou assustada ao ver os 7 Tengu olhando para ela com más intenções e preparando suas armas. E espere, não quero problemas, só vim ver meu filho. O barbudo Tengu bufou. Seu filho? Não me faça rir, ele é mais meu filho do que seu, afinal minha esposa e eu é que o criamos. Kushina sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado nela. Na frente dela, ele era uma das 2 pessoas que roubaram a posição de pais de seu marido e dela. A sensação de frieza não durou, pois foi substituída por uma imensa raiva ardente, fruto de ciúmes e ressentimentos. A garota de cabelos brancos olhou para Baraquiel. Isso não é da sua conta, agora vamos passar. Baraquiel fez uma cara de bravo. Como se eu fosse permitir que você machucasse ainda mais Naruto, sua família e esta cidade imunda só causaram dor o suficiente para ele. Ele disse enquanto formava uma lança de relâmpago em sua mão direita. Kushina convocou sua katana que estava cilada em seu pulso e ficou em posição de luta. Eu vou entrar lá mesmo que tenha que matar todos eles. A tensão estava no ar e parecia que sangue seria derramado na floresta. Ou pelo menos era assim até que uma voz inocente tirou todos de sua sede de sangue. Onegai o suficiente. Todos se voltaram para a pequena loira atrás de Kushina, que parecia estar segurando a vontade de chorar. Mito, ela sussurrou o nome de sua filha, finalmente lembrando que ela também estava com ela, um pouco mais e ela havia colocado sua filha em perigo por causa de seu ódio. Por favor, não brigue, não entendo o que está acontecendo. Não quero que ninguém sofra mais por causa do Oni-chan. Sniff, eu só quero ver Oni-chan. Ele declarou entre soluços antes de realmente chorar. Kushina imediatamente largou sua espada e embalou sua filha em seu peito, acariciando seus cabelos e sussurrando palavras gentis para ela enquanto a garota chorava em seu peito. Baraquiel e seus companheiros ficaram muito incomodados com a situação, nem haviam notado a presença da menina e mais um pouco e teriam feito algo que se arrependeriam por toda a vida. O barbudo Tengu fez uma careta. Ele não gostou da situação atual, muito menos permitir que aquela mulher que havia causado tanta dor visse seu filho, mas a garota gritando ali gritando por seu irmão era demais para o coração mole do homem. Assustador. Baraquiel suspirou cansadamente. Mulher, ele gritou em tom neutro, chamando a atenção de Kushina. Olha, Naruto não está aqui agora, ele tinha alguns negócios inacabados na cidade. Se você quiser, ele pausou, esperando não se arrepender de sua decisão. Você pode esperar por ele no acampamento. Ele sibilou, embora todos pudessem ouvi-lo facilmente. Os olhos de Kushina se arregalaram de surpresa, ela não esperava que ele fosse deixá-la passar e ela não entendia porque havia mudado de ideia, mas não reclamaria de sua mudança de opinião. A mãe se afastou de sua filha e pegou a cabeça de Mito em suas mãos.
Você ouviu, querida, vamos esperar pelo seu irmão até que ele volte. Tudo bem para você? A loira assentiu enquanto enxugava as lágrimas com o antebraço. Ela pegou a mão de sua mãe e se deixou ser arrastada para onde ele supunha que era o acampamento de seu Oniri-chan. Ao passarem sob os galhos onde estavam os Tengu, a garota ergueu os olhos. Obrigado. Ela disse em um tom molhado antes de continuar a caminhar ao lado de sua mãe. Baraquiel suspirou. Aquela garota era muito fofa para seu próprio bem. Crianças eram um tesouro para os Tengu. Qualquer membro de seu clã sucumbiria aos encantos das crianças e as mimaria descuidadamente. A garotinha chorando era demais para o velho Tengu, ele não podia negar o que ela queria. Mas de repente ele lembrou que sua esposa ainda estava no acampamento e ele ficou branco de repente. Os sentimentos do homem estavam divididos entre terror absoluto e excitação. Ele quase podia imaginar o que aconteceria quando aqueles dois se encontrassem. Ele rezou para que Kimimaru, Azazel, Darui e Zabuza, que ainda estavam no acampamento, não fossem pegos no fogo cruzado. Ele podia sentir o cheiro no ar. Uma briga estava chegando. Fim do capítulo. XXXXXXXX